O papai chegou. A história começa numa cidade tranquila. Pelo menos até um kaiju gigante resolver aparecer para destruir tudo. O alerta de emergência toca, o povo sai correndo para se esconder, e o monstrão vai passeando pela cidade como se fosse dono do lugar. Mas calma! A força de defesa chega e começa a metralhar o bicho. E como isso já virou rotina, tem até gente assistindo de camarote, ansiosa para ver qual divisão vai dar um jeito na criatura. A terceira divisão aparece na cena, e uma garota simplesmente pega um canhão gigante e fura o kaiju como se fosse um queijo suíço. Missão cumprida. Nosso protagonista, Kafka, assiste tudo boquiaberto, só pensando, caraca, que bicho enorme. Mas enquanto os heróis saem ovacionados, ele e seu time se aproximam do kaiju derrotado porque, adivinha? O trabalho deles só começa depois da pancadaria. Kafka faz parte da galera que desmonta esses monstrões e se livra dos restos. Ninguém valoriza, ninguém agradece, mas alguém tem que fazer o serviço sujo. Ele deposita uma amostra do kaiju num drone, porque, né, procedimento padrão. Mas o perigo não acabou. Um desavisado mexe onde não devia, e pá, explosão. Um colega se machuca, mas Kafka, calejado de tanto lidar com esse tipo de acidente, resolve a situação rapidinho. E para piorar, os chefes querem que eles limpem essa bagunça gigante em apenas uma semana. Kafka só consegue pensar, beleza, né? Mais um dia normal no pior emprego do mundo. Kafka recebe a ótima notícia de que vai trabalhar em uma área diferente porque estão sem pessoal. Ele fica feliz? Óbvio que não, porque o destino dele é os intestinos do kaiju. Sim, ele vai passar o dia enfiado no sistema digestivo do monstro. Os colegas ficam em choque por ele, já que todo mundo sabe que lá dentro o cheiro é de fazer um urso desmaiar. Chegando lá, Kafka perde a fome na hora, mas, como bom guerreiro da faxina, aguenta firme e faz o trabalho. No fim do dia, ele chega em casa destruído e faz de tudo para tirar o cheiro da desgraça. Enquanto isso, no noticiário, só falam da Capitã Mina, da terceira divisão. Aos 27 anos, a mulher já estraçalhou centenas de kaijus e ainda tá cotada para ser comandante. Só sucesso! A questão é que Kafka e Mina eram amigos de infância e, um dia, prometeram juntos que iriam acabar com todos os kaijus. Só que, bom, um deles cumpriu a promessa e o outro tá tirando tripas de monstro na madrugada. Ele tenta não pensar muito nisso, porque a depressão vem forte, então só se convence de que limpar kaijus também é um trabalho importante. Afinal, ele tem onde morar e pode comer o que quiser. Tá bom, né? No dia seguinte, no trabalho, Kafka conhece o novato, Ishikawa, um estudante que quer entrar na força de defesa. Os colegas cutucam Kafka, lembrando que ele já teve esse sonho, mas desistiu e virou um veterano da limpeza de monstros. Ishikawa, determinado, não entende como alguém pode simplesmente desistir. Kafka tenta justificar, dizendo que tentou, mas sempre tinha alguém melhor que ele. Mas Ishikawa tá nem aí pra isso e solta um "eu nunca vou desistir", bem dramático. Kafka só olha e pensa, a juventude e suas esperanças. Kafka achou que ia se dar bem com Ishikawa porque os dois tinham o mesmo sonho, mas, na real, ele só ficou pistola. O moleque fez uma pergunta que simplesmente não tinha como responder sem parecer um derrotado. Agora, Kafka fica na bad, pensando se desistir do sonho foi mesmo a melhor escolha. Mas não dá tempo de filosofar, porque o trabalho chama. A equipe decide o que vai ser preservado para pesquisa e o que vai direto pro lixo biológico. Ishikawa, o novato cheio de energia, é escalado para os intestinos. Kafka fica feliz, pensando bem feito, mas aí descobre que também foi jogado no mesmo buraco pela segunda vez seguida. O motivo? Ele é bom com intestinos. Que honra, hein? Kafka então decide que vai mostrar para todo mundo do que é feito. O chefe até zoa que ele reclama muito, mas admite que o cara é um bom trabalhador. Até comenta que, se Kafka tivesse passado na prova da força de defesa, teria sido um excelente soldado. No meio da nojenta missão, Ishikawa quase passa mal, e Kafka fica satisfeito por ver que o garoto sofreu tanto quanto ele. Só que aí ele percebe que o novato trouxe pouca comida. Ishikawa, com aquele jeitão de adolescente rebelde, diz que não tá com fome, mas Kafka dá um suplemento pra ele e insiste que coma, senão não vai sobreviver ao trampo. Também oferece tampões de nariz. Ishikawa, cheio de orgulho, recusa. Kafka, com a experiência de quem já passou por essa tortura, insiste. No fim do dia, depois de muito suor e tripas, a equipe finalmente se limpa e vai embora. Kafka comemora que a pior parte já passou. Só que Ishikawa chega perto dele, e Kafka pensa, não, lá vem outra provocação. Mas, para sua surpresa, o garoto agradece por ter ajudado ele a sobreviver ao dia. Antes de sair, Ishikawa solta uma bomba. A força de defesa aumentou a idade máxima para entrar. Agora dá para se alistar até os 33 anos. Kafka congela. Ishikawa percebe que não é da conta dele, mas nota que Kafka ficou meio deprê quando falou da força de defesa. O garoto, tentando bancar o descolado, solta um se quiser desistir, desiste logo.
Mas, em vez de se ofender, Kafka agradece e admite que Ishikawa é mais legal do que parecia. O garoto, claro, não pode perder o estilo bad boy e responde algo tipo tanto faz, eu não ligo pra você mesmo, mas o destino não deixa nem ele terminar a frase. Do nada, um monstro aparece e parte pra cima de Ishikawa. Kafka entra em modo herói e salva o moleque no último segundo, mas acaba todo estropiado no processo. Ishikawa fica em choque e identifica a criatura como um Yoju. Enquanto ele tá ali paralisado, Kafka tem que salvar o garoto de novo. Kafka grita para ele correr e chamar ajuda, mas Ishikawa, teimoso como sempre, se recusa a abandonar o colega. Kafka então apela para a lógica. Se tu morrer aqui, nunca vai entrar na força de defesa, animal. Dessa vez, o argumento funciona e Ishikawa finalmente dá no pé. Agora, Kafka precisa sobreviver ao bicho. Ele sai correndo pelas ruas, desviando dos golpes e passando por becos apertados. Numa jogada digna de filme de ação, ele atravessa uma parede de vidro e ganha um tempinho para respirar. Nesse momento, a mente dele viaja pro passado. Ele e Mina perderam tudo por causa dos kaiju, as escolas, as casas. Mas o que realmente traumatizou Kafka foi que ele não conseguiu terminar seu jogo de Pokémon. Mina, indignada, esperava que fosse algo mais sério. Para ela, a pior parte foi a morte de um gato chamado Mo. Depois desse momento de reflexão e discussão sobre prioridades na vida, os dois juraram juntos que entrariam para a força de defesa. Rolaram até umas provocações sobre quem seria o soldado mais badass. No final, decidiram que eliminariam todos os kaiju juntos. De volta ao presente, Kafka percebe que sua vida tomou um rumo completamente diferente do combinado. Mas não dá tempo para lamentar, porque o monstro tá destruindo prédios só para alcançar ele. Kafka decide que já deu de fugir e resolve encarar o monstro. O plano: atacar as pernas da criatura. O problema: o bicho simplesmente ignora essa estratégia patética e dá um pisão nele como se fosse um inseto. Kafka sente a alma saindo do corpo, sua perna vai pro espaço, e ele fica caído no chão, sem conseguir se mexer. Para piorar, o monstro tá prestes a devorá-lo como um snack da tarde. Mas, do nada, Ishikawa aparece para salvá-lo. Kafka, indignado, grita: seu idiota! Ishikawa responde que já chamou a força de defesa. Kafka se irrita mais ainda: não por isso. Você é um idiota por ter voltado. Mas Ishikawa insiste que, se ele abandonasse Kafka, nunca poderia se tornar um verdadeiro soldado. Nesse momento, Kafka lembra do fatídico dia em que recebeu a carta de rejeição da força de defesa. Seus sonhos foram destruídos, e agora ele se odeia por ser tão inútil. Enquanto isso, Ishikawa está sendo usado pelo monstro como brinquedo de mastigar. Kafka, furioso, percebe que não mudou nada, não conseguiu salvar o gato da mina no passado e agora nem consegue salvar o estagiário do trabalho. No auge do desespero, Kafka solta um grito de raiva absurdo. Mas, antes que algo aconteça, o monstro simplesmente explode em pedaços. Ele e Ishikawa ficam boquiabertos, sem entender nada. Uma voz feminina se destaca no meio da poeira: alvo eliminado. Kafka olha e quase tem outro infarto. É Mina. Ela chegou junto com soldados da 3ª divisão, parecendo uma verdadeira chefe. Sem tempo para conversinha, Mina manda alguns membros cuidarem dos feridos e parte para a caçada de mais monstros. Kafka é resgatado, mas tá tão detonado que nem consegue reagir. Mais tarde, no hospital de Yokohama, ele fica maravilhado com o quanto Mina se tornou incrível. Ela destruiu um monstro absurdo como se fosse nada. E ele continua sendo um peso morto. Kafka sente que ela alcançou um nível que ele jamais poderia alcançar. Mas, quando ele acha que tá sozinho em sua bed, olha pro lado e descobre que Ishikawa tá lá o tempo todo. E aí, vem a revelação. Kafka percebe que, se Ishikawa não tivesse insistido em salvá-lo, ele já estaria servindo de comida para monstro. Mas a maior surpresa vem quando Ishikawa solta um: cara, você é legal. Kafka quase chora. Ele lembra da competição com Mina sobre quem seria o oficial mais maneiro. Ishikawa sugere que Kafka deveria virar oficial de vez, mas deixa claro que a decisão é dele. Kafka resolve que já chega de drama e se dá um soco na própria cara para sair da bad. Ele agradece Ishikawa e admite: tá bom, você é um cara legal. Kafka percebe que desistir não é o pior dos problemas, mas se enganar sobre isso é. Então, ele levanta a cabeça e declara com confiança: eu vou me tornar um oficial da força de defesa. Momento épico. Sim. Duração do momento épico: exatamente 2 segundos. Isso porque, do nada, surge um monstro flutuando sobre ele e dizendo que finalmente o encontrou. Kafka nem tem tempo de reagir antes de ser violentamente entuchado pela criatura. O monstro se enfiou goela abaixo, e agora Kafka tá lá, se debatendo e sem conseguir respirar. Ishikawa tenta ajudar, mas quando olha de novo, tem um monstro no lugar de Kafka. Kafka olha pra Ishikawa. Ishikawa olha pro bicho. Kafka olha pro espelho. E aí, os dois entram em modo pânico. Kafka tenta acalmar Ishikawa, dizendo que continua sendo ele, mas a situação tá esquisita demais. Pra piorar, um velhote aparece e já puxa o celular pra chamar a força de defesa. Ishikawa e Kafka se olham, processam a informação e entram em modo fuja agora ou morra. Enquanto isso, Mina lembra de quando Kafka ensinava ela a derrotar kaijus. Na época, ela tremia só de pensar em lutar contra um, mas Kafka garantiu que sempre estaria ao lado dela.
Corte para o presente. Mina pensa, bem, isso foi uma mentira. Ela recebe a informação de que um kaiju foi avistado no hospital de Yokohama. Sem hesitar, Mina dá a ordem, eu mesma vou lidar com isso. E parte com seu esquadrão para destruir a criatura. E agora, Kafka corre ou assume a forma de monstro em rede nacional. Voltamos no tempo e vemos Mina zoando Kafka porque ele prometeu ficar do lado dela caso ela ficasse com medo. Kafka, morrendo de vergonha, pede para ela nunca contar isso para ninguém. Mas Mina, na real, ficou bem tocada e agradece, concordando que juntos não tem nada a temer. No presente, Mina reúne sua divisão para ir ao hospital exterminar um kaiju que apareceu por lá. A cidade inteira entra em alerta e todo mundo corre para se esconder. No hospital, um velhinho olha para Kafka e fica apavorado, achando que ele é um monstro. Ishikawa tenta acalmar a situação, sugerindo que Kafka sorria, mas o sorriso dele parece um demônio querendo devorar almas. O velhinho apaga na hora. Kafka tenta ajudar, mas sem querer destrói o lugar todo com um simples toque. Ele fica chocado com a própria força, enquanto os outros percebem que tem um kaiju ali. Ishikawa tranquiliza Kafka, dizendo que a força de defesa está a caminho, então eles decidem vazar. Kafka tenta fugir pela janela, mas ao encostar levemente na parede, ele destrói tudo. Ele começa a se perguntar o que está acontecendo com o próprio corpo, mas não tem tempo para pensar, porque o caos já começou. Eles pulam pela janela, mas Kafka, sem noção da própria força, se lança muito mais longe do que queria. Ishikawa começa a desconfiar. Será que esse kaiju é mesmo Kafka? Ele pergunta diretamente, mas Kafka não tem certeza de nada, já que seu corpo está totalmente fora de controle. De repente, um parasita sai da boca dele e quase devora um passarinho vivo. Por sorte, Kafka volta ao normal, mas avisa que tem um problema sério. Ishikawa se prepara para o pior, imaginando que seja algo aterrorizante, mas Kafka apenas avisa que precisa fazer xixi. Ishikawa, incrédulo, manda ele segurar, mas Kafka responde desesperado que não consegue. O pior de tudo, Ishikawa percebe que Kafka pode nem ter mais as partes certas para isso. Ishikawa ainda tenta entender como Kafka vai fazer xixi nesse novo corpo bizarro, até que Kafka choca os dois ao descobrir que agora ele faz xixi pelos mamilos. Sim, você leu certo. Xixi pelos mamilos. Kafka está oficialmente no fundo do poço da humilhação, mas Ishikawa, tentando manter a compostura, lembra que eles têm problemas um pouco mais urgentes no momento. Kafka começa a se perguntar se ainda pode entrar para a força de defesa, mas Ishikawa dá um choque de realidade. Mano, você é exatamente o tipo de coisa que a força de defesa extermina. Você não vai entrar, você vai virar alvo. Kafka fica em choque, percebendo que pode ter ferrado seu sonho. E justo agora que ele tinha decidido correr atrás da mina. Enquanto eles tentam se esconder, Kafka sente que algo está se aproximando. Mas não é a força de defesa. Vem debaixo da terra. De repente, uma explosão acontece na cidade, e um novo kaiju aparece. Kafka percebe que é do mesmo tipo que atacou antes. Ishikawa se preocupa com as pessoas, mas pelo menos os alarmes já estavam tocando por causa do próprio Kafka, então o caos já estava instaurado mesmo. Em outro canto da cidade, uma garotinha chora porque sua mãe ficou presa e um kaiju aparece para atacá-las. A mãe grita para a filha fugir, mas já era tarde demais. O monstro está prestes a devorar as duas, quando, do nada, Kafka chega metendo um socão monstruoso na cara do kaiju. O impacto é tão insano que até o próprio Kafka fica surpreso com sua força. Ele vai checar a garotinha, mas ela está em pânico total porque ele parece um bicho mais assustador que o próprio kaiju. Kafka tenta acalmá-la com um sorriso, o que, obviamente, só piora a situação. Ele resgata a mãe desmaiada enquanto Ishikawa garante que ela vai ficar bem. Mas o kaiju volta. Kafka manda Ishikawa sair dali porque ele tem um plano. Ishikawa, já calejado, pergunta, você vai fazer o quê? Kafka responde com pura confiança, vou socar esse bicho com todas as minhas forças. Ele começa uma contagem regressiva, o corpo começa a brilhar de energia, e... Pou! O soco de Kafka simplesmente desintegra o kaiju. Partes da criatura voam para tudo que é lado e o sangue começa a chover do céu. Ishikawa, completamente sem palavras, só consegue olhar para essa cena digna de filme de terror e tentar processar o que acabou de acontecer. Ishikawa ainda não acredita no absurdo de força que o Kafka tem e já decreta. Mano, você nunca pode usar esse soco num ser humano, jamais. Kafka, que agora tá parecendo o próprio vilão final, tenta acalmar a galera e diz que eles podem ir pro hospital em segurança. Ele até tenta ser simpático e fala pra menininha não se preocupar, porque a força de defesa já tá a caminho. Mas, convenhamos, ele tá parecendo mais perigoso que o kaiju que destruiu. Quando ele se vira pra ir embora, a menina o interrompe e agradece. Isso atinge Kafka direto no coração, fazendo ele lembrar da mina o agradecendo no passado. Ele começa a imaginar um futuro onde luta ao lado dela, como um verdadeiro herói. E não como um monstro que faz xixi pelos mamilos. Ishikawa, sempre o sensato do rolê, quer sair correndo antes que os soldados os encontrem. Mas Kafka, com um olhar de determinação, declara em alto e bom som que não vai desistir. Ele volta a exibir seu rosto humano e afirma que precisa estar ao lado da mina. A dramaticidade do momento só não é maior porque ele ainda tá fedendo a sangue de kaiju. A força de defesa finalmente chega na cena do crime, olhando para os restos mortais do kaiju, tentando entender o que diabos aconteceu ali.
Mina se aproxima da menina e pede que ela conte tudo, mas só de lembrar da cena, a criança já fica traumatizada. Mina tenta acalmá-la, prometendo que vai destruir todos os kaijus para protegê-la. Só que aí a menina começa a se preocupar por outro motivo. Ela olha para Mina com olhos cheios de medo e diz: "Por favor, promete que não vai machucar o kaiju bom." Mina trava na base e fica sem entender nada. Kaiju bom? Como assim, minha filha? 3 meses depois, o noticiário revela que a Força de Defesa deu um nome oficial para esse kaiju misterioso. Com base nos relatos das testemunhas, fizeram um desenho dele, e agora ele é chamado de kaiju número 8. No trabalho de limpeza, os colegas do Kafka nem ligam muito, assumindo que esse kaiju já deve ter virado poeira. Enquanto isso, Ishikawa chega ao serviço pensando no quão insano é o fato do Kafka ter sido o primeiro kaiju da história a fugir da Força de Defesa. Agora, o país inteiro tá atrás dele. Imagina o BO se pegam o cara. Do nada, o chefe aparece e entrega uma carta para Kafka e Ishikawa. Os colegas lembram que todo ano Kafka fazia o exame da Força de Defesa, e todo ano eles tinham que consolá-lo porque ele sempre rodava. Ishikawa abre sua própria carta. E ele passou na primeira fase do exame. Os amigos comemoram e ele, muito curioso, decide dar uma espiadinha na carta do Kafka, e vê algo que o deixa chocado. Kafka pega a carta, olha bem para ela, e ele finalmente passou. Os amigos percebem que isso significa que, depois de tantos anos tentando, ele tem sua última chance de entrar na Força de Defesa. O clima é de festa. Todo mundo tá feliz por ele, menos seu fígado, que já se prepara para a bebedeira da comemoração. Ishikawa, animado, conta para Kafka que ele passou na primeira fase dos exames. Mas a felicidade dura exatos 3 segundos, porque Kafka ainda tá em sua forma de kaiju. Ishikawa começa a surtar, e Kafka nem percebe o problema até que seu amigo praticamente berra: "Você acabou de aparecer no jornal, animal." Para piorar, ele nem consegue reverter totalmente sua transformação, e Ishikawa já prevê o desastre. É questão de tempo até eles soltar um "me chamem de Kafkão." A gente descobre que, depois de toda a treta com os kaijus, eles deram um jeitinho, mentiram sobre absolutamente tudo e saíram ilesos. Isso que é ter lábia. Ishikawa esperava que Kafka ficasse mais empolgado com a carta, mas logo entende o motivo da cara de derrota dele. A segunda fase do exame é onde ele sempre toma na cabeça. Ishikawa fica pensativo e pergunta: "Mas você vai mesmo fazer a prova com esse seu corpinho kaiju bombado?" Kafka afirma que sim e que ninguém vai perceber. Ishikawa olha para ele e pensa: "Mano, a cada 5 minutos você explode alguma coisa sem querer." O problema é que a primeira fase do exame era só uma provinha teórica e um pouco de burocracia. Ou seja, o equivalente a assinar uns papéis e não dormir na aula. Mas agora, na segunda fase, o bagulho vai ficar tenso. Vários oficiais da Força de Defesa estarão por perto e, se virem que ele é um kaiju, vão mandar bala sem pensar 2 vezes. Mas Kafka já tá decidido: "Eu vou fazer esse exame custe o que custar." Ele passou os últimos 3 meses se matando de treinar e essa é sua última chance, já que tem 32 anos. Ishikawa também tá determinado e jura que, aconteça o que acontecer, ele não vai desistir. Eles apertam as mãos, selando um pacto de rivais. E aí Kafka tenta abrir uma garrafinha de água. A tampa resiste. Ele faz um pouquinho mais de força e destrói a garrafa inteira com sua força descomunal. Ishikawa só observa e pensa: "Beleza, retiro tudo que eu disse. Esse cara tá lascado." Os dois voltam a discutir, mas logo se acalmam quando percebem que os outros funcionários vão chegar. Kafka, agora um pouco mais relaxado, finalmente admite para si mesmo: "Caramba, eu realmente passei da primeira fase." E assim, 10 dias depois, chega o momento decisivo. Eles chegam na base Tashikawa da Força de Defesa para o exame. Ishikawa, que já foi para outra base em uma excursão, tá tranquilo. Já Kafka. Bom, Kafka tá quase pedindo papel para se limpar. A base Tashikawa é enorme, muito maior do que qualquer outra que Ishikawa já visitou. Mas o problema nem é o tamanho. O problema é que ela compartilha espaço com o quartel da Força de Autodefesa. Ou seja, tem soldado para todo lado. Se Kafka se transformar sem querer ali no meio, vai levar mais tiro do que protagonista de filme de ação dos anos 80. Mas Kafka, totalmente confiante e sem noção, diz que tá na hora de se apresentar. Eles chegaram cedo, mas ele quer garantir seu lugar. Só que, antes que possa dar 2 passos, uma garota do nada grita: "Ei, velhote." Kafka sente um golpe crítico na alma. "Velhote, eu tenho só 32. Mas a garota não dá a mínima e responde: "Sim, e 32 anos já é velho." O silêncio de Kafka ecoa por todo o multiverso. Para piorar, ela manda ele tirar o caminhão do caminho. Kafka, já sem paciência, explica que tem um monte de vagas disponíveis, mas a garota insiste porque o número da sorte dela hoje é 5. Kafka já tá cansado dessa conversa absurda e decide que vai dar uma lição de moral nela. Mas antes que ele possa falar qualquer coisa, a garota simplesmente arranca o vestido e revela um traje de combate por baixo. Antes que Kafka e Ishikawa possam processar o que está acontecendo, ela levanta o caminhão com uma mão só e o joga pro lado como se fosse um brinquedo. Os caras ficam em choque. Kafka, quase chorando, aquele era um veículo da empresa. Ishikawa, tentando entender, que diabos é essa garota? A resposta vem na lata.
Ela é a candidata número 216, Caro. Seu hobby: eliminar kaijus. Ela manda os dois lembrarem do nome dela, e Ishikawa treme na base ao reconhecer o sobrenome. Tem algo grande por trás dessa garota. Mas Caro não terminou. Ela se vira para Kafka, chega bem perto, dá uma cheirada e diz: você fede a kaiju. Kafka engole seco. Agora lascou de vez. Ishikawa manda a real rapidão. Eles fazem parte da unidade de descarte de kaijus. Que fica chocada quando Kafka levanta um caminhão com a facilidade de quem levanta uma sacola do mercado e já acha que o cara tá usando um traje secreto cheio de poderes. Kafka, se achando protagonista de um shonen, se apresenta todo dramático como candidato número 2032 e manda o famoso: grava esse nome aí, moleque. Mas o momento épico vai pro ralo quando ele percebe que o mordomo da Caro roubou a vaga de estacionamento dele. Vida real bate forte. Caro achava que o exame ia ser um tédio, mas depois dessa cena bizarra, ficou até animada. Jura que vai humilhar o Kafka publicamente e sai pisando duro. Enquanto isso, Ishikawa tá pistola porque Kafka usou poderes antes da hora, mas Kafka diz que só transformou a parte que ninguém viu, olhos. Eles enganam os guardinhas dizendo que o barulho foi nada demais, mas Ishikawa avisa: mais uma gracinha e te mando pra casa, hein? Kafka, que tá ali pra tentar ficar perto da mina, jura pra si mesmo que dessa vez não vai desistir. Corta pra prova física. Kafka tá se lascando bonito. O cara treina todo dia, faz musculação, corre, come batata doce, mas parece que esqueceu tudo na hora da prova. Relembrando, Ishikawa explicou que o exame tem duas partes, uma de força e outra de aptidão. Como não dá pra mudar a aptidão, eles têm que imitar na força. Mas Kafka tá mais pra fracasso fitness. Sempre foi meio fraquinho, mas agora tá nível dor nas costas ao espirrar. Ele até pensa em se transformar de novo, mas seria uma ideia tão ruim quanto fritar pastel na airfryer. Resultado: Kafka tira a posição 219 de 225. Um vexame. Já Caro fica em quinto lugar e ainda faz questão de tirar sarro. Foi fácil demais te passar, hein? Kafka lembra todo o teatrinho de Lembre Meu Nome, mas agora só queria mesmo que ela esquecesse. Ishikawa tá só no alívio porque, pelo menos, o Kafka não virou o Hulk no meio do exame. Kafka manda aquele papinho bonito: ah, não seria justo usar meus poderes, o pessoal se esforçou tanto. Mas na real, ele só falou isso pra pagar de herói humilde. Por dentro, tava se remoendo de arrependimento por não ter virado o kaiju bombado e roubado a cena. Kafka tem quase certeza de que teria se saído melhor se tivesse se transformado, mas Ishikawa acha que o motivo da nota baixa é outro. Enquanto isso, a mina, a crush do Kafka e também chefona da parada, tá vendo os candidatos desse ano. Um dos subordinados dela acha que ela nem vai ligar, já que tudo que ela ama na vida é explodir kaijus. Mas ele se surpreende quando ela, multitarefa que só, topa ouvir sobre os destaques mesmo enquanto trabalha. Ele fala sobre o tal do Neumo, que se formou no topo da classe e é o queridinho da edição. Ishikawa também reparou no cara, que ficou em segundo lugar. O terceiro lugar é o Yaru, o CDF formado numa faculdade de elite. Mas o primeiríssimo colocado, Kagari, o prodígio das forças de autodefesa do Japão. O cara é praticamente um Power Ranger versão concurso público. A maioria desses candidatos vem de universidades de ponta. São os nerds marombeiros, os gênios bombados. Ou seja, gente que normalmente viraria chefão, mas tá ali pra sujar a bota. E é por isso que o Kafka ficou lá embaixo no ranking. Ele tá jogando no modo difícil contra os chefões logo na primeira fase. Mas o buraco é mais embaixo. Ishikawa diz que, no meio de todos esses monstrões, tem uma pessoa que tá chamando mais atenção que todos. Kikoru, a gênia precoce que se formou na Califórnia da neutralização de kaijus com só 16 anos. Pulou série, tirou 10 em tudo e é chamada de o maior talento de todos os tempos. Os 3 melhores do ranking tão de olho nela, torcendo pra chegar perto do nível dela. Ishikawa fala que o grupo esse ano tá sinistro. E claro, ninguém tá se destacando mais que a própria Caro. Kafka, todo perdido, vira pra ela e diz: caraca, eu não fazia ideia que você era tão braba assim. E o que ele ganha? Uma surra dos seguranças dela só por encostar nela. A galera ao redor só observa, achando que ele é um fã doido tentando selfie com celebridade. Caro, claro, ri da desgraça alheia e saboreia mais uma vitória sobre o pobre do Kafka. Kafka, ainda sem noção do perigo, manda aquela frase clássica: vou dar o troco e humilhar ela também. Mas por dentro, o cara tá surtando, porque sabe que tá mais perdido que o Wi-Fi no metrô. Ishikawa, sempre otimista do rolê, lembra que nos últimos 2 anos a segunda parte do teste foi descarte de carcaça de kaiju. Isso mesmo, tipo limpar peixe gigante. A ideia é ver se a galera sabe trabalhar em equipe e manja dos paranauê biológicos dos monstrões. E claro, mostrar que o trabalho não é só sair por aí metendo porrada em bicho mutante. É por isso que Ishikawa escolheu trabalhar meio período nesse tipo de coisa. Kafka, ao ouvir isso, acende como se tivesse tomado um energético e decide apostar tudo nessa etapa. Eles chegam na segunda área de treinamento, e quem aparece? O vice-capitão da terceira divisão, Oshia, que já chega se apresentando com aquela pose de personagem secundário que parece inofensivo, mas que provavelmente destruiu 3 kaijus com um palito de dente. Ele avisa que vai comandar o exame de aptidão.
Kafka já sorri todo feliz, achando que vão só procurar os kaijus mortos para jogar fora. Mas Oshia solta a bomba. Vocês vão ter que encontrar e neutralizar os kaijus vivos. Kafka quase infarta. E para piorar, um kaiju monstruoso já tenta atacar geral ali mesmo. Por sorte, as defesas automáticas ativam e evitam o caos total. Enquanto Kafka tá ali paralisado com a cueca já meio molhada, os top ranqueados tão tipo: que delícia, desafio novo. Caro, como sempre, tira sarro do nosso protagonista em modo pânico. Kafka vira pro Ishikawa tipo: e o descarte de corpos que cê falou? E Ishikawa responde: foi só nos últimos 2 anos, mudou agora, triste também, viu? Oshia então explica que o bagulho é perigoso, então eles vão usar os trajes tecnológicos da Zumutech. E mano, o traje é brabo. Ishikawa veste um e fica parecendo o Capitão América japonês. O negócio se ajusta ao corpo, analisa as medidas, e ainda dá um boost nos músculos. Essas armaduras são feitas de material orgânico de kaiju, ou seja, literalmente moda com pele de monstro, e multiplicam absurdamente a força de quem usa. É tipo colocar um Shea Code na vida real. Enquanto isso, em outro canto, a operadora da 3ª divisão, Konami, também tá de olho na prova. Enquanto a galera se equipa com os trajes Kaiju Fashion Trademark, a operadora Konami começa a medir o poder de combate liberado de cada um, basicamente, o quanto eles conseguem extrair do poder do traje. Primeiro, Ishikawa, 8%. Depois, Izumu, 18%. Kagari, 15%. Eu, 14%. Isso tudo é considerado excelente, porque geralmente, mesmo com treinos insanos, a galera mal passa dos 20%. E quando aparece alguém acima de 10%, já rola até festa surpresa. Então esse trio aí tá brilhando. Mas do nada. Bum! Kikoru, a prodígio dos prodígios, aparece com 46% de poder liberado. 46! É quase metade do traje ativado logo de primeira. A sala inteira fica em choque, tipo, essa menina é um monstro. No bom sentido, claro. Oshia, o vice-capitão, já olha pra ela pensando em promovê-la chefe antes mesmo de ela ser contratada. Ishikawa fica meio deprê com os 8% dele, mas Oshia consola dizendo que isso é ótimo pra primeira vez. O importante é não tirar 0, porque isso nunca aconteceu antes. Adivinha o que vem agora? Sim, Kafka mete o lendário 0% de poder. 0. Nada. A sala explode em gargalhadas. Até a Konami acha que o equipamento bugou. Kafka, todo desesperado, solta me dá mais um tempinho aí que eu juro que consigo. Oshia, rindo mais que tiozão vendo pegadinha no domingo legal, solta. Meu filho, isso aqui não é o banheiro. Não dá pra espremer o poder assim, não. Mesmo assim, ele começa a simpatizar com o Kafka, que tá lá tentando virar Super Saiyajin sem sucesso. Só que no fundo, Oshia já acha que o cara tá fora do páreo. Kafka então entra em modo Sherlock Holmes, tentando descobrir um segredo místico pra liberar poder. Enquanto isso, Kikoru tá com vontade de jogar ele pela janela. Porque esse homem não usa o poder que usou no estacionamento. Antes que a galera comece a jogar tomate, Oshia entra de novo e anuncia: chegou a hora da fase final do exame. Agora o bicho vai pegar. O teste final é o seguinte: os candidatos vão enfrentar um kaiju grandão, Anu, e 36 monstrinhos menores, Yoju, espalhados por uma cidadezinha cenográfica. Esses kaijus já causaram 16 vítimas reais, mas foram capturados vivos para servirem de sparring. Bem educativo, né? Cada candidato vai usar armas anti-kaiju enquanto drones observam tudinho. E se o drone perceber que alguém tá prestes a virar purê, ele ativa um escudo de emergência no traje para salvar a pessoa. Mas, se isso acontecer, já era. Reprovação automática. Oshia, o tio da comissão, solta aquele aviso padrão. Galera, pode ser que vocês não saiam vivos, então só vai quem tiver coragem. E mesmo assim, a galera parte pra cima com sangue nos olhos. Mas quem já chega dando um show é Kikoru. A garota pula na frente de geral, desce a porrada em 2 Yoju com uma facilidade que faz todo mundo parar e pensar. Será que ela é filha do Saitama? Kafka, no desespero de não ficar pra trás, grita: bora acelerar aí, galera. Só que Ishikawa corta ele no seco. Amigo, cê é o que tá atrasando tudo aqui. Kafka tenta justificar. É que essas armas aqui são pesadas demais, e eu tô sem o power-up do traje, entendeu? Só um 0 como eu entende essa luta solitária. Ishikawa, cara, cala a boca. A dupla começa a perceber que, sem o traje ativado, eles são praticamente 2 estagiários tentando enfrentar monstros com raquetes de tênis. Aí Oshia revela que a poderosa mina chegou só pra assistir o teste. Kafka lembra da rivalidade entre eles, tipo quem vai virar o Giga Chad da força de defesa primeiro. E tenta se recompor emocionalmente. É nesse momento que Kafka tem um momento de gênio. Pera, se era só pra contar quantos kaiju cada um derrotou, por que colocaram drones? Sensor já dava conta. A resposta: eles estão testando mais do que força. Estão testando quem consegue se virar bem com o que tem. Ou seja, improviso, criatividade e capacidade de adaptação, o famoso jeitinho maroto. Kafka e Ishikawa, que mal estavam conseguindo levantar uma arma, finalmente têm um estalo de sabedoria. Cara, a gente não é bom de porrada, mas dá pra ser suporte. Tipo Ealer em Morp, sabe?
Eles encontram uma batalha rolando ali perto e correm para ajudar. Kafka dá uma olhada na pata do Yoju e já manda aquele grito. Eu conheço esse bicho. Já limpei tripas dele antes. Com a experiência de quem já passou pano e esfregou sangue de monstro no chão, Kafka lembra que lâmpada elétrica esse tipo de Yoju escuta pra caramba, mas não enxerga quase nada. Colisão granada de atordoamento é o ponto fraco. Ele manda o Izumo mirar no bucho do bicho, que é o ponto frágil, e bum. Monstro no chão e galera chocada. Oxi, funcionou. Os atacantes agradecem. Valeu, Kafka, tu é brabo. Kafka só responde com ranço. Eu tenho nome, tá? Kafka. Não é Carlos Groupe não. Lá na sala de observação, o pessoal finalmente começa a prestar atenção neles. Kafka lembra que já destrinchou mais kaiju do que consegue contar, tipo um açougueiro experiente. Agora sim ele sente que tá servindo pra alguma coisa sem depender do poder kaiju escondido. Mas né, felicidade de protagonista de anime dura pouco. Do nada, brota um kaiju colossal que taca o Kafka igual um boneco de posto contra uma parede. Konami detecta que ele tá todo quebrado, sem chance de continuar na luta, e o Yoju tá vindo mastigar ele como se fosse um salgadinho. A central já começa a ativar o escudo de emergência do traje, o que significa reprovação na hora. Kafka, vendo que a mina tá assistindo tudo, pensa: hoje não, mina. Hoje eu não passo vergonha. Mesmo arrebentado, ele tenta levantar, mas o bicho já tá com garfo e faca na mão, pronto pra jantar ele. Oshia já começa o discurso mental do tipo: pô, que pena. Gostava do Kafka, era engraçado. Aí, colisão bom. O monstro explode em pedacinhos. Quem aparece? Kikoru, toda cheia de moral, balançando a espada como quem diz: terceira vez que eu salvo teu traseiro hoje, hein? Kikoru tá possuída no campo de batalha. Ela grita: enquanto eu tiver em pé, ninguém vai desistir, ouviu? Nem o derrotado aí no chão. Kafka tenta elogiar, mas ela nem deixa. Vai ficando deitado aí mesmo, fracassado, que eu vou ali derrotar mais uns kaiju rapidinho. Os outros recrutas percebem que ela tá indo direto pro chefão da fase e ficam tipo: eita, ela quer zerar o game sozinha. Não vai não. Enquanto isso, Kikoru elimina outro Yoju como se estivesse tirando poeira do ombro. Yaru só observa e pensa: será que ela tá com o mesmo traje que a gente? Porque isso aqui tá roubado. Kafka, todo remendado no chão, quer ir atrás do chefão também. Mas aí vem o relatório. Marca de cruz perna quebrada. Marca de cruz fraturas múltiplas. Marca de cruz órgãos internos fazendo hora extra. Oshia, que parece ter virado médico do SUS, avisa: amigão, talvez seja melhor aceitar o F do exame. Até o escudo automático pode falhar. Kafka entra na bad e lembra da humilhação de ver 0% de poder de combate estampado no visor. Ele pensa: será que é isso? Será que eu nunca vou poder ficar ao lado da mina como igual? Mas aí, fogo vira a chave. Fogo. Kafka pensa: quer saber? Eu sou velho, sim. Tô quebrado, sim. Mas se é pra parecer idiota, que seja tentando realizar meu sonho. Ele levanta, cheio de dor e atitude, e manda o famoso: não vou desistir. E como se fosse magia, gráfico com tendência de alta, o visor dele pula de 0% para 1% de poder de combate. A galera na sala de observação fica: oxe, ele tá evoluindo. Igual Pokémon. Mina, que tava só de canto, finalmente olha pra ele. Kafka não sabe se vai vencer, mas sabe que dessa vez, vai lutar até o fim. Kafka, mesmo com a perna quebrada igual galho seco, levanta com orgulho e faz pose de herói. Konami quase cai pra trás de susto. Osha dá aquele famoso vai lá então, maluco, mas já deixa claro que se der ruim ele ativa o escudo da vergonha. Kafka tenta bancar o protagonista solitário e manda Ishikawa seguir sozinho, mas o Ishikawa, com coração de mãe, decide ficar e ajudar. Kafka suspira e pensa: esse aí é teimoso mesmo, e aceita. Enquanto isso, Osha tá só de canto rindo dos dois feito espectador de stand-up. Ishikawa carrega Kafka como se fosse uma mochila viva, morrendo de vergonha, mas firme no propósito. Kafka tá todo lascado, então a divisão de trabalho é simples. Ishikawa corre, Kafka pensa: Osha só quer passar logo por essa dupla porque, segundo ele, os dois são um verdadeiro show de comédia. Kafka manda Ishikawa seguir a Kafuka turbinada, também conhecida como Kikoru, que já tá lá na frente voando baixo e destruindo kaijus como quem limpa a casa ouvindo música. Ishikawa grita pro Kafka: se prepara que a gente vai ter que ajudar ela. Coitado, achando que ela precisa. Kikoru nem dá moral. Os caras ficam só olhando ela destruir geral e se sentem inúteis. Konami avisa que ela já destruiu o último kaiju nível Yoju e agora tá tretando com o boss da fase, o tal do Anu. Kikoru joga uma granada pra irritar o bichão e entra no modo sniper cold-blooded. Se posiciona, mira, fala esse é o último com frieza de vilã de filme e, acabou, fim do monstro. Konami anuncia o fim do exame e nossos heróis ficam olhando tipo: ué, mas nem tiramos a espada da bainha. Kafka só aceita a derrota dizendo: a Kikoru é rápida demais, mano. Agora é só buscar o drone e chamar os paramédicos, porque tá cheio de gente quebrada, inclusive Kafka, que parece um Lego desmontado.
Mina tá em choque com o poder da Kikoru e Osha mal acredita que ela é ainda mais braba do que diziam. A performance da Kikoru foi tão absurda que até a mina ficou de olho, tipo, interessante. Era esperado que pelo menos 30 figurantes desistissem da prova, mas ninguém largou o osso, tudo culpa da inspiração chamada Kikoru Turbo. Osha comenta que isso é o mínimo vindo da filha do diretor Shoshon, é isso mesmo, ela é filha do chefão. O cara já vê ela como futura chefe da Força de Defesa, símbolo de esperança nacional, quase uma heroína de comercial de margarina militar. Enquanto isso, Kikoru só queria saber se deixou o pai orgulhoso com o show de porradaria que deu. Tranquila, ela pensa, agora vou lá rir da cara do Kafka de novo. Mas mal termina de pensar e... pô, aparece um ser esquisitão nas costas dela e causa o caos instantâneo. A galera surta quando todos os kaijus mortos resolvem levantar do caixão estilo zumbi no Dia das Criaturas. Kikoru, por pouco, consegue proteger o peito jogando o escudo inteiro num ponto só, porque coração é importante, né? Mesmo assim, ela decide continuar a luta, só que fica em choque ao perceber que o bicho misterioso fala. E mais, ele se pergunta como ela ainda tá de pé. Kikoru, pasma, entende que é um kaiju com cérebro, o que é tão errado quanto pizza com uva passa. Ela tenta atacar, mas o monstrão já devolve uns 5 tapas na velocidade da luz. Kikoru grita de dor, e Konami vê os sinais vitais dela despencando no monitor tipo ação da bolsa em crise. O pessoal não entende nada, só vê que os kaijus mortos estão todos vivos de novo. E o pior, o nível de fortitude do Anu ressuscitado tá em 6.4, tipo um boss de morp que virou raid lendária. Osha pensa, pra derrubar um bicho desses, só mandando um exército inteiro. Aí a mina já toma atitude de comandante e manda ativar todos os escudos remotos pros participantes e recolher uns drones pra reforçar. Osha respira fundo e lembra que, por sorte, ele e Mina estão entre os poucos que podem enfrentar esse capiroto com chance de vitória. Então os dois vão pro campo de batalha. Enquanto isso, os outros são avisados pra correr que nem Naruto fugindo de boletos, mas a Kikoru teima. Ela diz que se ninguém fizer nada, muita gente vai morrer, e decide ativar o modo Eu Resolvo. Mesmo sangrando que nem cena de novela mexicana, Kikoru ainda acha que dá pra brigar. E aí ela lembra das palavras doces do pai. Mentira, ele não é muito de palavras doces. O cara mandou um seja perfeita pelo bem da nação e largou ela no mundo como se fosse um projeto de super-heroína. Com isso na cabeça, ela ativa o modo Eu Exijo Perfeição trademark, mas o monstrão nem se abala e joga ela pro lado como se fosse papel higiênico em tempestade. Ela mal consegue se mexer, mas insiste em continuar. Aí temos o famoso flashback triste. Ela tirou a maior nota da sala, cheia de orgulho, enquanto os outros alunos ficaram tudo com nota vermelha. Mas pelo menos os pais deles estavam lá dando parabéns. Já ela, só o mordomo. E o pai? Ah, esse aí apareceu só pra dizer que comemorar uma vitória era o primeiro passo pra virar um fracasso. Gente boa ele, né? O pai exigia a perfeição não só pelo país, mas também pela mãe falecida. E desde então, a menina vive com essa pressão pesando nos ombros. Por isso, mesmo quebrada, ela decide lutar com uma mão só. Afinal, quem precisa de 2 braços para enfrentar um kaiju de nível apocalipse? Só que o corpo dela tá dizendo, querida, chega. Ela grita de dor mais uma vez enquanto o drone mostra que o Anju regenerou o órgão de ataque. Que nome bonito para arma de destruição massiva embutida. Konami entra em modo pânico, vê que o bicho tá carregando um ataque, e Osha já tá suando frio. Mina e Osha correm feito loucos pro campo, mas não tem certeza se vão chegar a tempo. O monstro prepara o golpe final e Kikoru pensa, fui. Ela até pede desculpa pro pai por não ser perfeita e solta umas lágrimas dramáticas. Mas então, do nada, quem aparece feito herói de shonen com timing impecável? Kafka. Todo ferrado, todo torto, mas com moral lá no alto, só pra dizer, você mandou bem demais. Kikoru tá em choque, parecendo criança vendo mágica pela primeira vez. Kafka tá ali do nada, e pra piorar, ou melhorar, o ataque monstro vem com tudo, e não acontece nada. Nem um arranhãozinho. Ela tá bugada e ele começa a se transformar ali mesmo, no meio da confusão. Kafka vira pra ela e manda um relaxa. Tu mandou bem segurando o bicho até agora deixa comigo. Clima de herói. Temos. Enquanto isso, o povo tá em desespero total, fugindo como se tivesse promoção no shopping. O Kagari soltam sinalizadores no estilo trânsito de Tóquio em horário de pico, e impressionam Nozumo, que nem parece que tava suando frio segundos atrás. Aí corta pra alguns minutos antes. Kafka e Ishikawa foram oficialmente avisados pra não voltar pro campo de batalha. Só que né? Kafka já tinha dado linha, desapareceu mais rápido que o Wi-Fi em dia de chuva. Ishikawa, no fundo, já sabia, esse maluco vai se transformar, certeza. E adivinha? Acertou. De volta à luta, Kikoru vê Kafka se transformar num kaiju e quase cai pra trás. Como assim esse cara é um kaiju? Mas ele responde todo de boas, sou eu mesmo, só não conta pra defesa, por favorzinho. Do nada o Anju manda outro ataque nível fim do mundo. E Kafka desvia como se fosse mosquitinho. E ainda solta um, depois eu explico tudo. Só preciso de um segundo pra acabar com esse bicho aqui. Enquanto isso, a central de comando entra em colapso. Konami detecta uma energia bizarra perto do Anju. Comunicação caiu, telinha preta, nada de imagem. Mas tem uma leitura de fortitude. 9.8 Konami,
Impossível. Osha, isso aí deve ser bug, só pode. Mas se for verdade, esse monstro é um dos mais poderosos da história. E Kafka, no meio disso tudo, começa a carregar energia como se tivesse desbloqueado o modo Super Kaiju 3000 Turbo. Kafka tá de frente pro monstrão, sério que nem professor aplicando prova. Ele até pede desculpa pro Anju, mano, foi mal, mas tô sem tempo, vai ter que ser só um soco. E aí? Pum! É soco contra soco, mas o do Kafka manda o bicho pros ares, pedaço voando pra tudo quanto é lá do tipo pipoca estourando na panela. Kikoru tá ali em modo bug da realidade. E Kafka, com aquela cara de missão cumprida, manda pro monstro, tenta voltar à vida depois dessa, vai. Só que, o bicho começa a se mexer de novo. Kafka entra em pânico. Não, tô zoando. Para. Mas era só reflexo mesmo, o Anju já era. Kikoru só consegue pensar, que raios é esse cara? Do nada, aparece outro monstrinho e Kafka salva Kikoru de novo. Mostra o rosto e manda aquele papo de tá seguro agora, mas já puxa bronca. Tu quase se matou, garota, cê é doida. Aí chega o Ishikawa e, invertendo o jogo, começa a bronca no Kafka. Kafka se defende, era pra transformar só a mãozinha, mas aí viu o bicho e, bom, deu no que deu. A treta entre eles só termina quando a Kikoru desmaia no chão que nem boneco de posto sem vento. Chegam Mina e Osha, olhando pra destruição e pensando, que diabos aconteceu aqui? Konami avisa que Kafka, Kikoru e Ishikawa sobreviveram, o que quer dizer que a evacuação foi um sucesso. Ufa! Osha elogia Kikoru, mas também já saca que ela não tem como ter feito essa bagunça toda sozinha. Mina concorda e manda investigar tudo. Kaiju zumbi, explosão nível apocalipse, tem coisa aí. Enquanto Mina e Osha vão detonar os Yoju restantes, Osha começa a lembrar de uma explosão parecida de 3 meses atrás. Coincidência? Acho que não. Mais tarde, Kafka tá de volta. Adivinha? No hospital de novo. Ishikawa conta que a Kikoru tá sendo tratada com o top da tecnologia da Força de Defesa. Kafka, olhando pro teto, começa a refletir sobre a prova como se tivesse acabado de sair do Enem. Kafka, refletindo no pós-prova, tá tipo aquele aluno que tirou 4 na redação mas viu que valeu a experiência. Ele pensa, cara, tem sempre alguém melhor, mais forte, mais habilidoso. Mas quem liga? Eu tô feliz aqui. E agradece ao Ishikawa, que foi tipo aquele amigo que te empurra pra frente mesmo sabendo que a prova vai ser uma bomba. Do nada, Mina aparece como se tivesse teleportado de um anime Isekai e só diz, valeu por carregar a Kikoru. E puf, desaparece do mesmo jeito. Kafka até pensa em chamar, mas trava, ainda não é a hora, só quando eu for oficial. Aí sim, vou mandar aquele oi, sumida com moral. Enquanto isso, Kikoru tá tendo pesadelo deluxe, sonha que decepcionou o pai porque não foi perfeita. Acorda no susto, achando que o velho chegou, mas era só Osha, o pai que apoia sem julgar. Ele diz que não teve nenhuma morte graças a ela ter derrotado o monstro, mas quando ela reage surpresa, ele solta aquele olhar tipo, pera, não foi você não. Kikoru então lembra do Kafka e solta um fui eu sim, eu que detonei, com voz de protagonista tentando disfarçar. Na TV, um repórter narra os acontecimentos do exame, dizendo que rolou muita pancadaria, mas, surpreendentemente, 0 mortes. Tudo certo, né? Né? Não. Porque num banheiro aleatório, tem um kaiju inteligente, com cara de quem perdeu a final da Copa, ouvindo tudo. Ele fica indignado. Como assim ninguém morreu? Toca o telefone, e ele até treina como atender. Alô? Quem fala? Meio desajeitado, como se nunca tivesse usado um telefone na vida. Do outro lado da linha, a voz misteriosa só manda, volta pro trampo. O bicho então se transforma, coloca o uniforme e... Plot twist. Ele é o mais novo membro da equipe do Kafka. Cara gritando de medo. Todo mundo torcendo pra Kafka e Ishikawa estarem de boa. Mal sabem eles que tem um kaiju infiltrado no grupo, com sorriso mais suspeito que promoção de Black Friday. Inscreva-se no canal do Paizão aqui.